Muitos jovens, não só brasileiros, mas de todas as partes do mundo, se alistam em exércitos mercenários, aqueles que recrutam pessoas para atuarem no fronte de batalha com alta probabilidade para o evento morte, matar ou morrer, além de sequelas que qualquer guerra pode causar. Mas por que será que esses jovens desejam estar perto do caos, perto da crise, ao lado da morte? Sabia que a psicologia explica isso pela pulsão de morte? Um desejo inconsciente do perigo concreto. Quer entender como isso funciona? Eu vou explicar tudo isso para você. Mas antes, você já sabe, eu vou chamar a vinheta. Olá, eu sou Rodney Danca, sou psicólogo e você está aqui no meu canal da Cognos Psicologia. E nesse episódio eu vou explicar por que muitas pessoas buscam a morte. Ou melhor, tem em si, de uma forma inconsciente, a pulsão de morte. Antes de criar qualquer polêmica aqui no canal, saiba que esse tema é muito, mas muito estudado nas faculdades de psicologia, nos cursos de psicologia em todo o mundo, até em alguns cursos de medicina. Ou seja, esse assunto é acadêmico, mas infelizmente pouco informado às pessoas. Parece que comandantes militares não querem informar ou são coniventes com essa situação da busca pela morte, das pessoas que buscam a morte. Sabe quem desenvolveu essa teoria? Nada menos do que Freud. É uma linha chamada de linha psicanalista freudiana, também conhecida como Escola Austríaca da Psicanálise. É uma linha super tradicional que dá muitas respostas ao comportamento humano destrutivo e é baseada nas teorias e nos conceitos desenvolvidos por Freud ao longo da sua vida. As principais características da psicanálise freudiana eram o foco na inconsciência, ou seja, Freud falava que o inconsciente é a parte mais significativa da mente humana, que regula o nosso comportamento. O papel da libido, que é a energia psíquica que motiva o comportamento humano, e a pulsão, que é a força motriz que motiva o comportamento humano. Para Freud, para a psicologia, existem a pulsão de vida e a pulsão de morte. E nesse episódio eu quero explicar para você a pulsão de morte, que é um conceito desenvolvido em 1920. Freud propôs que além da pulsão de vida, que busca a satisfação e a reprodução, a existência humana, também existe a pulsão denominada de pulsão de morte, que busca a destruição e o retorno ao estado inorgânico. A pulsão de morte é uma força inata, ou seja, ela está presente em todos os seres vivos. Ela é responsável por uma série de fenômenos como agressividade, sadismo, masoquismo, repetição de experiências traumáticas e a tendência para buscar sempre a morte da pessoa ou a morte de uma outra pessoa. Freud acreditava mesmo que essa pulsão de morte estava presente em todos os seres vivos, desde as células até os organismos mais complexos, como nós, seres humanos. Ela é uma força fundamental da natureza que está constantemente em conflito com a pulsão de vida. A pulsão de morte, que é o tema desse vídeo, ela se manifesta de diferentes maneiras, tanto no nível individual quanto no nível coletivo, no nível de histeria. Na parte individual, ela pode se manifestar na forma de agressividade, violência, autodestruição e busca pela morte, busca pela doença. Já no coletivo, que não é o foco desse vídeo, mas deixa eu dar uma palhinha para você, ela se manifesta em formas de guerras, conflitos e propensão a participar de desastres naturais. Calma lá. Freud também acreditava que a pulsão de morte é uma força poderosa que poderia ser controlada, claro, de difícil controle, mas controlada para outras áreas do comportamento humano. No entanto, ele também falava que era possível dessa forma sublimar a pulsão de morte, reduzi-la para atividades criativas e construtivas. Então, sim, com o apoio de um psicólogo, com o apoio de profissionais, você pode transformar o desejo pela morte para um desejo criativo e de construção social. E aqui eu queria falar para você
já que nós estamos falando da pulsão de morte, exércitos mercenários, a busca pela destruição, querer participar de guerras, de conflitos, sabendo que eu vou morrer, mas que essa forma de morrer, eu vou colocar um sonho como se isso aí fosse glória para mim, né? Então, eu vou colocar aqui alguns pontos importantes que eu penso sobre a pulsão de morte, que são também ensinamentos dados em qualquer faculdade. A pulsão de morte se representa pela agressividade, que é uma forma de expressar a personalidade. Geralmente, isso se dá pela forma de violência física, verbal ou até psicológica. Outra característica da pulsão de morte é a autodestruição, que pode se manifestar por comportamentos autodestrutivos, como abuso e uso de substâncias, automutilação, suicídio, vontade de participar aí de trabalhos arriscados, vontade extrema aí, no extremismo da pulsão de morte, de se alistar em exércitos mercenários, para estar em zonas de conflito, zonas de guerra, participar de conspiração, agressões aos outros estados. Bem, esses são exemplos, né, de autodestruição. Outro ponto que eu chamo a atenção na pulsão de morte é a repetição de experiências traumáticas. Então, o que é isso, né? É quando a pessoa sempre quer estar passando por uma experiência que para ela não é boa. Pode ser uma tentativa de lidar com trauma, uma forma de se autodestruir, isso não está bem explicado, mas a repetição de experiência traumática. Vou dar um exemplo aqui mais simples. Eu me alisto no exército mercenário, e exército mercenário, gente, não é o exército ruim que quer o mal. O exército mercenário é aquele que quer contratar uma pessoa, né? Eu pago o dinheiro, né? O comandante paga o dinheiro, um estado paga o dinheiro, você vai trabalhar lá no front como soldado, pega o fuzil, vai encarar a guerra, vai encarar a destruição, vai matar ou morrer. Então esse é o exército mercenário. Eu pago para ter alguém alistado, diferente do exército brasileiro. O exército brasileiro não é o exército mercenário, é o exército formado por pessoas brasileiras, por brasileiros que gostam da pátria. É diferente do exército mercenário, tá, gente? Então, só para a gente também distinguir aí o que é um exército mercenário. Eu não tô falando que o exército mercenário é do mal, não falei nada disso. O exército mercenário é aquele exército que contrata, as forças armadas que contratam justamente pessoas que querem estar no perigo, querem morrer ou querem matar. Então não tem outro sentido. Me fale, se você discorda de mim nesse ponto do vídeo, fale por que alguém entraria no exército mercenário, tá? Analisando a teoria de Freud, da pulsão de morte. E isso é extremamente importante que a gente faça esse contexto, porque eu estou mostrando para você no viés da psicologia. E também a tendência à morte é outra característica da pulsão da morte. Então eu vou atrás da morte, eu quero matar alguém, são resultados do desgaste do convívio na sociedade, do convívio da sua vida, da vida da pessoa que tem a pulsão de morte exacerbada, mais ativa no seu comportamento. A pulsão de morte pode ser uma das explicações para o fato de as pessoas se alistarem em exércitos mercenários. Não é a única, mas talvez seja aquela força motriz, aquele impulso necessário para buscar a morte, matar ou morrer. Eu já disse sobre isso. Eu sei que o vídeo é polêmico, ele é um vídeo que eu quero trazer a psicologia para você entender de um jeito mais simplificado, mas não tem como fugir de alguns temas mais delicados. No caso específico da pulsão de morte, ela pode ser uma explicação para o fato de algumas pessoas se sentirem atraídas pela violência, pela destruição. A agressividade e a autodestruição são duas manifestações que despontam de alto relevo, né, que são destacadas na pulsão de morte. E elas estão presentes em pessoas que se alistam, por exemplo, então, em exércitos mercenários. Por exemplo, olha só que ponto a gente pode trazer esse conceito de Freud de 1920 para os dias atuais. Uma pessoa que se sente atraída pela violência pode se alistar em um exército mercenário para poder lutar ou matar ou morrer, vencer ou perder na guerra. E essa pessoa vai dizer que sempre foi o sonho dela alistar-se em um exército, forças armadas. E seus familiares inconscientemente vão apoiar essa decisão, falar, ele teve um sonho, né, de se alistar, trabalhar na guerra.
Não é normal ter pulsão de morte para destruição. Não é normal a pessoa ter pulsão de morte para destruição. Devemos viver em harmonia e prosperar. Não devemos viver em desarmonia e destruir. Contudo, é da natureza humana ter as duas pulsões, pulsão de vida e pulsão de morte. Então, a pulsão de morte nós podemos canalizá-la para uma outra forma de comportamento, não na busca da morte. Ninguém deseja a morte, ninguém quer morrer. Só que a pulsão é a força motriz e a pessoa acaba indo para esse caminho. No entanto, é importante ressaltar que a pulsão de morte não é a única explicação, né, para as pessoas se alistarem em exército mercenário. Estou falando isso para ficar bem claro. Eu estou mostrando uma das perspectivas, talvez uma das mais importantes. Existem, claro, outras motivações, liberdade, motivação financeira, conhecer o mundo, mas são, se você comparar, são respostas superficiais à pulsão de morte. E aí, você gostou desse vídeo? Coloca aqui embaixo nos comentários se você conhecia ou não essa teoria da pulsão de morte. E se você possui ideias focadas na destruição, na morte, converse com um psicólogo, porque você talvez, né, possa precisar de ajuda. Se eu conhecer algum colega seu, alguma pessoa que esteja sempre falando de morte, suicídio, vontade de servir, usar armas, recomende a ele buscar uma ajuda psicológica, uma ajuda médica. É sempre bem-vindo essa análise técnica, essa análise profissional, essa análise da saúde mental por profissionais da área. E se você quer ver mais vídeos como esse, eu vou pedir para você apoiar meu canal. Basta deixar aquele like esperto, se inscrever e ativar o sininho. E se puder, e se você achou legal mesmo esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Vou pedir para você fazer meu canal crescer aqui no YouTube e eu vou produzir conhecimentos para vocês. Aqui, ó, tô deixando 2 vídeos, clica num deles, isso nos ajuda bastante aqui no YouTube. E aqui no centro, deixar o botão de inscrição no canal. Esse é o momento, se inscreva, ativa o sininho. Até o próximo vídeo, valeu. Espero que tenha gostado mesmo.